Agora, Bruno Prado, um São Paulo que assume a liderança do Campeonato Brasileiro, jogando bem, Bruno. Há pouquíssimos dias, a gente falava sobre a crise no São Paulo, sobre um São Paulo que não entregava dentro de campo, sobre um presidente que teve o seu impeachment votado pelo Conselho e depois pediu renúncia. E depois de tudo isso, depois que sai o presidente Casares, um São Paulo que joga bem e assume a liderança. Eu estou dizendo isso porque eu estou assistindo aos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo, mereceu a vitória. Contra o Grêmio, foi um massacre ontem. E outra, Bruno, que fase do Marcos Antônio. O cara tá jogando muita bola e, na minha opinião, aqui cada um tem a sua, eu acho que se ele tivesse no Palmeiras ou no Flamengo, por exemplo, que são os clubes hoje com mais espaço da mídia, não à toa, porque são os que mais ganham, eu acho que ele já estaria sendo muito mais falado, porque a bola do Marcos Antônio está impressionando o Bruno Prado. Boa tarde, Pilhado, boa tarde a todos. O Marcos Antônio ele vem jogando bem, já desde o ano passado, ele ganhou espaço no time e é um jogador que tem muita qualidade, né? Um jogador que dita o ritmo do time, que segura a bola quando precisa, acelera quando precisa, tem muita qualidade com a bola no pé. Desde o ano passado ele é um destaque desse time do São Paulo. Acho que de 2025, se for escolher o melhor do time no ano, vai ficar entre ele, o goleiro Rafael, talvez mais alguém entre aí, mas ele foi já ano passado um destaque do São Paulo. E esse ano ele muito bem, né? Ele começa muito bem. Ele teve uma lesão muscular já na reta final do ano passado, voltou. E agora começa o ano jogando num alto nível, né? Como vinha jogando antes. Crespo vai procurando uma formação e ontem ele conseguiu encaixar o Lucas, o Luciano e o Calleri juntos. Ele tirou um terceiro zagueiro, né? O Crespo tentou no Campeonato Paulista, depois da estreia que perdeu para o Mirassol. Ele saiu do sistema de 3 zagueiros, tentou jogar de outra maneira, não deu certo, não funcionou bem. Aí ele volta para os 3 zagueiros. No primeiro jogo, no jogo com o Flamengo, ele já volta para o sistema de 3 zagueiros e o time consegue ficar mais seguro, render melhor. Mas nos últimos jogos, o São Paulo, até porque no início do ano estava tomando muito gol quando ele tirou o terceiro zagueiro. Mas depois que ele volta com os 3 zagueiros, o time fica mais seguro aí por alguns jogos, mas depois ele começa, já nas últimas 3 partidas, ele já vinha tirando o terceiro zagueiro no intervalo, porque o time não estava ganhando o jogo, estava empatando com o Primavera no sábado, antes dos 2 jogos contra o Santos também. Contra o Santos no Morumbi, pelo Paulista, o Gabriel Menino tinha sido expulso, então ele tinha 1 a mais, e na Vila Belmiro estava perdendo por 1 a 0. E aí, nesses 3 jogos seguidos, ele tira o terceiro zagueiro, coloca mais um jogador, né? E um jogo foi o Lucas, no outro foi o Luciano, e o time melhora, o time cresce de produção no segundo tempo e consegue vencer. E ontem ele começou com essa formação, começou com o Lucas um pouco mais atrás, o Luciano e Calleri na frente, porque ele tinha, para encaixar os 3, ele tinha que tirar ou um terceiro zagueiro ou alguém do meio campo, mas o meio campo está jogando bem, e o meio campo com 3 jogadores está funcionando, com o Danielzinho, com o Marcos Antônio, com o Bobadilla. O Bobadilla saiu machucado no primeiro tempo, entrou Pablo Maia, então abrir mão de alguém no meio talvez perdesse a consistência, seria um problema. E aí ele tira um terceiro zagueiro e o time se comportou bem. Nas laterais, com o Enzo Dias e ontem jogou o Lucas Ramon pela primeira vez de titular, tem um equilíbrio melhor na marcação, são 2 jogadores que conseguem marcar, o Enzo com mais dificuldade, o Lucas Ramon por enquanto bem, jogando em linha de 4 como ele jogava no Mirassol. Então o São Paulo está num bom momento, ontem fez uma boa partida, ontem acho que foi o melhor jogo do time no ano. Contra o Grêmio, teve um domínio do início ao fim, teve a expulsão do Wagner Leonardo logo no início do segundo tempo, que deixou as coisas ainda mais fáceis para o São Paulo. Aliás, uma expulsão que, aí não pela expulsão, mas acho que ontem aquele lance do Wagner Leonardo mostrou como não se deve usar o VAR. Não para mudar a decisão, mas por procurar detalhezinho, né? O Wagner Leonardo ele foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Olha, esse lance aí, ele toma o segundo amarelo e é expulso, né? Ele faz uma falta, acho que é o Calleri ali, acho que é o Calleri, dá o segundo amarelo, é expulso. Aí o VAR me chama o árbitro para ver se não era para dar vermelho direto ou para manter o segundo amarelo. Ou seja, o cara seria expulso de qualquer jeito, que se fosse para tirar o amarelo e cancelar a expulsão, nem poderia, não está no protocolo. Então o VAR chamou, porque o VAR achou que era um lance para vermelho direto. Ou seja, se o árbitro mudasse e desse o vermelho direto, o cara seria expulso do mesmo jeito. Assim, você para o jogo por alguns minutos para analisar se a expulsão tem que ser pelo segundo amarelo ou se a expulsão é pelo vermelho direto. Esse tipo de detalhezinho
Danielzinho, é que não tem que entrar. O VAR em 2 jogos do São Paulo recentes com o Santos e Primavera trabalhou bem. Teve um gol contra o Santos e um gol contra o Primavera do São Paulo que foram anulados no campo por impedimento. O bandeirinha errou. Aí o VAR conferiu, não estavam impedidos em nenhum dos 2 lances e o gol foi validado. Aí sim, mas não para ver se o cara tinha que ser expulso por segundo amarelo ou se tinha que ser expulso por vermelho direto. Aí é parar o jogo por absolutamente nada. Mas, voltando só ao São Paulo, uma boa partida, o time está num bom momento. Vai ter os seus altos e baixos, como todo mundo. É um time que tem as suas oscilações e está, no momento, num ambiente mais tranquilo, né? Os resultados ajudam. Na política do clube, de um jeito ou de outro, foi resolvida a questão. Saiu o presidente, o que não quer dizer que agora a política do São Paulo é uma coisa maravilhosa, fantástica, né? Um mundo dos sonhos, bem longe disso. Mas, pelo menos, resolveu. Qual era a questão? O presidente vai sair, vai ficar? Isso estava mexendo com todo mundo. Saiu ano passado o diretor de futebol, saiu esse ano o Muricy, saíram outras pessoas. Foi o que o Crespo falou recentemente, né? Que ele não sabia nem direito com quem falar, porque quando ele chegou estavam algumas pessoas, agora naquele momento não tinha ninguém. Então, de um jeito ou de outro, estabilizou. É isso aqui. Até o fim do ano, o presidente é esse, que é o Macis, que era o vice. Chegou o Rafinha. Então, a estrutura do futebol é essa aqui. Beleza, vai tocar. Então, deu uma tranquilizada. E, claro, ganhar jogo sempre deixa todo mundo mais tranquilo. Então, o São Paulo está num bom momento aí e vamos ver o quanto consegue aproveitar desse bom momento para somar ponto. Então, é um São Paulo, Mauro César Pereira, que começa muito bem nesse Campeonato Brasileiro e que, na minha opinião, a gente sempre fala muito bem do Luciano, mas me impressiona as fases do Marcos Antônio e do Danielzinho, Mauro. Você concorda ou não? E o que falar desse começo do São Paulo surpreendendo a quase todos no Campeonato Brasileiro, já rindo, sei que você vai falar da minha euforia, mas tá jogando muita bola o São Paulo, Mauro, no começo. Pode perder a posição depois? Pode, mas não é um começo interessante? Eu estava comentando com o Bruno aqui antes de você nos chamar, né, sobre a sua capacidade incomparável de ir aos extremos, né? O nada presta, tudo é maravilhoso. Vamos lá, o São Paulo fez um jogo contra o Flamengo melhor que o Flamengo? Não. O São Paulo mereceu vitória, sim, foi mais eficiente, mas no primeiro tempo já poderia ter tomado 2 gols. O Flamengo perdeu 2 gols cara a cara e o jogo teria outro rumo ali, estaríamos falando outra coisa. Mas reagiu muito bem e venceu o jogo. Foi justa aquela vitória, mas não foi uma partida exuberante, espetacular. Foi uma partida de eficiência, entendo assim. Depois, com o Santos, jogo normal, empate, né, na Vila, Campeonato Brasileiro. E ontem, sim, o time jogou muito bem. Ontem foi a melhor atuação das 3. Acho que ontem o São Paulo foi superior, de fato, se impôs contra um Grêmio que vinha de uma vitória sobre o Botafogo expressiva, que contra o Fluminense do Maracanã quase buscou empate, né, por muito pouco. E ontem não teve a menor chance. O Grêmio ontem não competiu. O São Paulo foi superior, venceu. Acho que ontem, sim, foi uma atuação acima. Eu acho que isso é uma amostra muito pequena de jogos para a gente achar. O Wellington Rato também teve esse momento Danielzinho, não teve? Alguns momentos no São Paulo. Então, assim, é muito pouco. O jogador vem de um time menor, já não é um jogador muito jovem e tal. Tem um outro bom jogo. Não é para também já ficar tão empolgado. Acho que ajuda, colabora, fez gol de vitória já, mas com calma, né? Deu assistência já, né? Tem um bom começo, sem dúvida alguma, mas acho que não é para tanto ainda. Acho que é preciso uma quantidade maior de jogos. Sobre o Marcos Antônio, se ele jogasse no Palmeiras ou no Flamengo, eu acho que ele não se destacaria tanto porque ele não seria titular absoluto. Não se trata de ser um mau jogador, pelo contrário, ele é bom jogador. Mas se ele é protagonista do São Paulo, ele não seria no Flamengo nem no Palmeiras. Ele teria a concorrência de outros jogadores no meio-campo, não jogaria tantas vezes, tanto tempo, provavelmente, e não teria todo esse protagonismo. E é por isso que ele está no São Paulo. O Flamengo tentou contratá-lo, ele vinha por empréstimo, numa condição em que seria contratado em definitivo se, por acaso, atingisse uma meta de jogos. E ele escolheu jogar no São Paulo. Isso foi amplamente comentado à época. Por quê? No São Paulo ele sabia que jogaria mais vezes. E poderia ser contratado em definitivo. No Flamengo ele ia ter menos oportunidades. E fez uma escolha correta, porque no São Paulo ele consegue jogar e agora já foi contratado. São Paulo já está pagando, né? Já pagou acho que a primeira parcela. Continuou interessado no Flamengo. Pode ser até que no meio do ano esse negócio aconteça, né? Ele está meio que em banho-maria. Pelo que eu sei, as 2 diretorias tiveram ali um acordo de não agressão, do Flamengo não ficar insistindo na contratação agora, e se receber uma proposta, o São Paulo coloca para o Flamengo, se o Flamengo tem interesse em cobrir e tal, ou tentar no meio do ano alguma coisa. Mas ele não teria essa oportunidade. Então, acho que ele fez a escolha certa, né, para o São Paulo, que
pela questão do elenco de momento, que não é tão enriquecido como os dos dois outros times brasileiros que você citou, Palmeiras e Flamengo. No caso, o Flamengo foi interessado. Ele tem menos concorrência, mais chance de jogar, mais chance de aparecer. Então foi uma escolha correta que ele fez, analisando com uma profundidade um pouco maior. Ele não olhou, esse time é mais forte, eu posso ser campeão. Ele pensou, esse time aqui eu vou jogar mais vezes. São dois grandes, eu vou jogar num time grande, né? Um time importante que é o São Paulo, e eu vou ter mais oportunidade de atuar. Então acho que ele fez a escolha certa, vive uma ótima fase e é o principal jogador, né? Hoje do São Paulo, me parece, o Marcos Antônio. Mas se ele estivesse no Flamengo, ele não jogaria tantas vezes. E no Palmeiras também. No Palmeiras eu não sei nem se ele jogaria tantas vezes e se o modelo de jogo ajudaria tanto assim também. É uma questão um pouco mais complexa, né? Eu acho que o São Paulo, ao contrário do Mauro, jogou bem pra caramba contra o Flamengo, pelo time que tem, né? Pro time que tem, ter jogado contra o Flamengo como jogou, que eu não achei um São Paulo também que ficou retrancado, esperando chance, não. Eu achei um jogo de igual para igual e acho que o jogo de ontem também foi muito bom. Contra o Santos, realmente, não foi, que grande partida, mas empatar com o Santos na Vila Belmiro é um bom resultado. Eu sei que eu tenho a minha euforia com todos os clubes, é bom deixar claro, né? Eu sou muito eufórico quando tem uma boa fase, às vezes exagero na crítica também quando tá mal, mas eu tenho que ser, né, coerente. Eu sou eufórico sempre, na boa ou na ruim, eu às vezes sou exagerado também. Só que, velho Vamp, para mim a euforia ela faz sentido. Porque olha o que a gente falava do São Paulo há pouco tempo. A gente dizia que era um São Paulo em crise, o presidente renunciando, o que esperar do São Paulo no ano, se o São Paulo iria brigar mais para o topo ou mais para baixo da tabela. E é um começo animador para o torcedor. Outra coisa, hein? O Morumbi tinha que estar mais cheio, gente. Aqui, com todo o respeito que eu tenho à torcida do São Paulo, o São Paulo tinha vencido o Flamengo e tinha empatado com o Santos na Vila Belmiro, O Morumbi tinha que estar mais cheio, na minha opinião, para a dimensão que tem, para o tamanho que tem a torcida do São Paulo. Eu acho que o São Paulo está merecendo público maior no Morumbi. Está merecendo um público maior. A arquibancada, tirando aí o setor da organizada, estava muito vazia diante do que pode estar para o Campeonato Brasileiro. Agora, onde o time está brigando pela liderança, não sei se você concorda, Vamp. E outra, o público do Morumbi foi de 18.491 pessoas, Não pode, com o São Paulo tendo vencido o Flamengo, empatado na Vila, brigando pela liderança. Minha opinião é que deveria estar mais cheio o Morumbi, né, pro que está entregando esse São Paulo. E eu acho, Vamp, ao contrário do Mauro, que já deixou claro, não merece tanta euforia, eu acho que o momento merece um pouco. Diante do que era o São Paulo, no começo do ano, tá liderando o Brasileiro e jogando bem, eu vejo um São Paulo assim como eu não esperava ver nesse começo de campeonato. Vamp, e outra, eu sempre peço para você falar de algum jogador quando ele é da sua posição. O que o Marcos Antônio tá jogando, Vamp? O cara tá em todos os cantos do campo, tá armando, tá defendendo, sai jogando. Me impressionou a quantidade de vezes que eu vi o narrador falando o nome desse cara no jogo de ontem. Boa tarde, Tico, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? Vamos começar em relação ao público, né? Concordo com você, muito abaixo mesmo. São Paulo meteu mais gente no final de semana, no sábado, contra o Primavera, debaixo de chuva, deu quase 30 mil, né? E a principal competição que o São Paulo tem no ano, que é o Campeonato Brasileiro, você falou aí, o público, né? Antes de começar o jogo, né? Ali eu tava vendo o estádio, o estádio tá vazio. E no sábado à tarde, aquela chuva que deu à noite, chovendo pra caramba, a torcida do São Paulo compareceu. Em relação à terceira rodada do campeonato, nós falamos aqui ontem até, eu falei assim, tirando o Flamengo e Palmeiras, que tem poder aquisitivo melhor do que os demais, se reorganizado para isso, clube bem administrado, tudo, contrata os jogadores caros. Os demais aí, até o Bahia, que é o Grupo City, e o próprio Red Bull Bragantino, que tem ali a SAF, não é de pegar, meter a mão no dinheiro e sair contratando jogadores de 25, 30 milhões. Isso de euro, né?
O São Paulo, com seu plantel, em relação aos demais, tirando aí que eu falei Palmeiras e Flamengo, não fica tão longe de nada, não. Ontem o Grêmio foi uma presa fácil, apesar de o Wagner Leonardo ter sido expulso, mas o São Paulo já estava melhor no jogo, estava jogando bem. Quer dizer, aí você pega a terceira rodada do campeonato, ganha do Flamengo na estreia, um favorito ao título, o atual campeão da competição. Aí o segundo jogo ele vai um clássico na Vila Belmiro, consegue um empate diante do Santos. Terceiro jogo pega um Grêmio, 7 pontos, tá ali bem, né? Então, um monte de amigo meu ontem estava assistindo o jogo falou: ô Vamp, amanhã falar lá no programa, falar pro Crespo que falta 38 pontos, né? Quer dizer, o Grêmio tá ali naquele patamar ali também, chegou o treinador, tudo, chegando aí o português, mas o São Paulo ontem jogou bem. E aquilo para ele usar esse trio aí, Caleri, Luciano e Lucas, ele teria que abrir mão de alguma coisa, ou dos 3 zagueiros ou dos 3 volantes. Eu, sinceramente, eu abri a mão mesmo dos 3 zagueiros. O Arboleda não estava ontem, porque teve problema particular, teve que ir ao Equador. Em nenhum momento o Grêmio ameaçou, o São Paulo tranquilo, poderia ter sido até um placar maior. O Luciano perdeu pênalti, o São Paulo perdeu oportunidades, gol anulado do Caleri bem anulado, impedido. Mas foi um jogo tranquilo. Para a torcida do São Paulo, que no jogo está sempre lotando, né? Igual a torcida do Vasco e do Corinthians, e Flamengo, estão sempre indo nos jogos. A torcida do São Paulo, agora, no final de semana, o São Paulo não joga em São Paulo, joga contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, mas na sua principal competição, a torcida do São Paulo tem que ir mais. A terceira rodada, a principal competição. Né? O São Paulo é o único time no Brasil que ganhou 3 campeonatos brasileiros seguidos, né? Ninguém mais, todo mundo, Flamengo, Palmeiras, Inter, Corinthians, Cruzeiro, tudo foi bi ali. O São Paulo trilha essa competição. Seguidos, 3 seguidos, como eu disse. Jogou bem, jogou tranquilo. O Lucas jogou bem, estava bem no jogo. O Luciano também. O Caleri muito participativo. Eu vi o Caleri aos 48 do primeiro tempo, ele dando o carrinho lá na beira, roubando bola na beirada, no escanteio, ali na bandeirinha. Quer dizer assim, um time que vai condicionando, vai melhorando. E o trio ali, ó, Marco Antônio, Bobadilha, que vai estar na Copa do Mundo aí pela seleção paraguaia. E a chegada do Danielzinho deu uma consistência, uma posse de bola melhor, erra um pouco, muito participativo com a bola. Todos os 3 querem a bola. Bobadilha saiu machucado, entrou o Pablo Maia, que outro dia era titular, era apontado aí até, a gente falava que merecia uma oportunidade de seleção, ser convocado, mas muitas lesões dentro da carreira também, o Pablo Maia, manteve também a qualidade. E os 2 participativos, Danielzinho e Marco Antônio, a todo momento que a bola. Eles participam muito, né? Muitos jogadores do meio campo, às vezes você quer marcar, se esconde para não pegar a bola. Eles não. Eles são participativos. Você vê que o lance do primeiro gol de pênalti, o Marco Antônio faz o lançamento pro Danielzinho dentro da área, né? Que veio do Mirassol. Quer dizer, foi um São Paulo, euforia para tanto, para não, mas é um momento bom. É melhor você ir acertando, convivendo ali. A parte administrativa é uma coisa, a parte de campo, o Crespo tem que comandar. E é melhor você ir ganhando do que estar numa draga, que nem em algum momento do Campeonato Paulista. O pessoal achou que o São Paulo não ia classificar, estava ali brigando para não cair. De fato, não estava vindo os resultados. Os resultados estão vindo agora, é o começo de tudo. Mas é sempre bom você começar e tirar fumaça. Diferente do Cruzeiro lá, ó. Fumaça lá pro Tite. Dá essa tranquilidade, essa paz para poder trabalhar. E esse quinteto do São Paulo, Bruno? É um quinteto muito forte por enquanto, né? Marcos Antônio, Lucas Moura, Danielzinho, Luciano e Caleri, Bruno. São todos jogadores com muita qualidade. O Lucas é um cara que está conseguindo render bem por muitos minutos, que era uma dúvida. Ano passado o Lucas jogou muito pouco, o Lucas teve muitos problemas no joelho, principalmente. E aí contra o Primavera, ele joga no sábado quase que os 90 minutos, ele sai no finalzinho e rende bem. Ele faz uma boa partida. E ontem, de novo, ele inicia e joga por bastante tempo e bem. Esse jogo, o Lucas não dava para saber o quanto que ele tá, como ele tá. Ele vai conseguir jogar alguns jogos na sequência? É para um cara para você usar de vez em quando? Que era uma dúvida. Ele já tinha entrado bem nos 2 jogos contra o Santos, só que aí vindo do banco.
e agora 2 jogos seguidos como titular, e o Lucas é o cara acima da média do São Paulo. O São Paulo tem alguns bons jogadores, mas o cara que pode fazer algo diferente, que pode tirar um coelho da cartola ali é o Lucas. Então é muito importante que ele esteja bem e parece que está, ainda bem, porque o ano passado foi muito difícil para ele. Então ele jogou um pouquinho mais do que 20 jogos só, ele jogou muito pouco. E agora 2 jogos seguidos como titular, provavelmente vai descansar contra a Ponte Preta no domingo. Se bem que no outro meio de semana não tem jogo, mas não sei se ele vai jogar 3 seguidas iniciando. É um jogador que você tem que ter algum cuidado. Ele é fundamental para o São Paulo ter um diferencial, ter um cara que pode fazer algo um pouco fora do normal. Luciano e Calleri são caras que há sempre uma discussão na torcida, qual o tamanho deles no clube. Tem algumas pessoas que ficam meio ofendidas até, principalmente pessoas um pouco mais velhas, de que alguns considerem eles ídolos do São Paulo. Tanto o Luciano quanto o Calleri, esse debate fica até mais em cima do Luciano, né? Porque o Luciano é uma figura que gera mais discussões, né? O Calleri é um batalhador, é um brigador, né? O Calleri não tem muita discussão em torno dele, mas o Luciano, ele faz gol, ele ajuda, ele é o 20º artilheiro já da história do clube, mas é um cara que toma muito cartão, é um cara que às vezes ele irrita não só o adversário, mas irrita a própria torcida, é um cara que às vezes dá a impressão que ele acha que ele joga mais do que ele joga, mas ele é um cara muito importante para o São Paulo há muito tempo. Acho que definir ídolo aí depende do ponto de vista. Quem tem 20 anos, 20 e poucos anos, vai ver o Luciano como ídolo. E como é que eu vou dizer para um garoto de 20, 20 e poucos anos que ele não pode achar que o Luciano é um ídolo do clube? Ele pode. Do que ele viu, o Luciano é um dos melhores que jogou no São Paulo. Né? Nesse século XXI, e o século XXI já tem muito tempo, né? Já tem mais de 20 anos, ele é o 3º artilheiro do clube. Né? Ele só fez menos gols nesse século que o Luiz Fabiano e que o Rogério Ceni. Então, como eu vou falar para o garoto que viu o Luciano, que está vendo essa geração um pouquinho antes, que ele não pode ter o Luciano como ídolo? Pode. Aí, quando tem esse debate, as pessoas que viram, e eu vi alguns desses jogadores, vão falar, mas pô, eu vi o Miller, mas eu vi o Raí, mas aí, gente ainda mais velha, mas eu vi o Pedro Rocha. Cara, aí não é esse tipo, não é nesse lugar que entra o Luciano, que entra o Calleri. Esses caras são lendas do clube, e é outra coisa. E aí vão falar, eles jogavam muito mais. Sem dúvida que esses caras jogavam muito mais que Luciano, que Calleri, mas com certeza no clube teve a grande maioria dos jogadores que passaram pelo clube jogava menos que eles. E às vezes a referência é só o cara que jogou muito, né, o ídolo. Mas você pega a história inteira de um clube, para não ir muito longe, pega os últimos 20 anos do São Paulo, 25 anos, pega todo mundo que passou no São Paulo. Esses caras vão estar entre os melhores. Vai ter muito mais gente pior do que eles do que melhor do que eles. Então isso eu acho que tem que ser respeitado. E os dois do meio são 2 caras que controlam o jogo, são 2 caras, assim, meias assim mesmo, de controle, que é até uma função que é difícil de arrumar aqui no futebol brasileiro. Marcos Antônio já está há quase 2 anos no clube, está mais consolidado, o Danielzinho chegou agora. Mas isso mostra muito da característica do time. Esse time do São Paulo é um time que ele rende melhor quando ele tem a posse da bola. Ele não é um time muito de contra-ataque, até porque ele não é um time muito rápido. Não tem muito jogador de velocidade. Então é um time que é melhor ficar com a bola porque você tem esses jogadores que controlam. Aí quando você chega mais no ataque, você consegue acelerar com o Lucas, com outros jogadores. Mas é um time que, se ele ficar muito tempo sem a bola e ficar tendo que marcar muito atrás, não tem velocidade para chegar no outro lado com força. Então é melhor controlar a bola, muito por ter o Marcos Antônio e o Danielzinho, que são caras que jogam bem com a bola no pé. São caras que não são marcadores tão fortes, mas com a bola no pé eles ditam o ritmo do time. Então, para o São Paulo é bom ter a bola no pé. É um São Paulo que vem formando aí esse quinteto com jogadores que, se tiverem boa fase, podem sim fazer o São Paulo ter uma boa campanha no Campeonato Brasileiro.